Helena Rodrigues, em direto neste SEM Jornal. E nem de propósito vamos partir já para a análise aqui em estúdio, até porque estas questões que a Liliana falou agora neste direto suscitam uma discussão que importa ter. A doutora Carla Oliveira é juíza e secretária-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, está aqui em estúdio também com a Tânia Laranjo. Doutora Carla, eu sei que neste caso não vamos comentar o caso em concreto e pormenores muito concretos, mas, claro, esta situação que nós vemos aqui, que se podia aplicar a qualquer outro processo, a qualquer outro caso, suscita-me, a mim, pessoalmente, uma dúvida que é como é que é possível que um funcionário que é arguido neste processo, e claro que sempre inocente até prova em contrário, não é? Claro, existe a presunção de inocência. Exatamente. Mas coloca-nos aqui logo uma desconfiança, que é como é possível confiar que uma pessoa possa estar a trabalhar sendo que é suspeita destes... É confortável para si, Parece-me que a situação, em geral e abstrato, não deixa de ser desconfortável para todos. Começando pelo próprio seu funcionário judicial. Vamos ver, vamos supor que este processo vai efetivamente chegar a julgamento e que, afinal, o senhor até vai ser absolvido e que se vai demonstrar que ele nada teve a ver com o assunto. No entanto, até lá não será confortável para os colegas, para ele próprio, não é? Que está a trabalhar com suspeição do público em geral, dos colegas, eventualmente dos magistrados. E estou também a falar em abstrato. Pronto, não sei qual é, não conheço o senhor, não sei sequer qual é a perspectiva geral, qual foi o grau de aceitação dos colegas, dos magistrados, dos utentes, dos advogados, face à manutenção do senhor em funções. Mas que admito que a situação em si é desconfortável. Certamente, presumo eu, não sei, estará a correr um processo disciplinar e... Estará, sabemos que está. E entenderam que não existia fundamento para a suspensão de funções. Portanto, não posso também pronunciar sobre isso. Mas a Tânia pode corrigir-me se eu estiver errada, porque eu não consegui reter todas as palavras. A própria acusação diz que estes dois funcionários não são detentores... Sim, da confiança. Da confiança, exatamente, para exercer estes cargos que são de muita responsabilidade. Quem nos garante que pessoas nestas circunstâncias não podem continuar... A acusação diz isso na sequência de todos os factos que a indica e das imputações que faz aos arguidos. Obviamente, se o Ministério Público acusou, e nos termos em que acusou, está absolutamente convicto de que estas pessoas praticaram estes factos e se isso se vier demonstrar, afinal, estamos perante factos gravíssimos. Porque estamos a falar de pessoas que, do interior do próprio sistema, usam as informações a que têm acesso porque pertencem ao próprio sistema em benefício próprio ou de terceiros. Isto é muito grave. Será dos crimes mais graves que qualquer servidor da Justiça pode praticar. Era por aí que eu queria ir também. Nós sabemos em que circunstâncias e o que é que a acusação diz sobre a forma como estas informações e como esta quebra de segurança, por assim dizer, aconteceu no sistema, não falando do caso em concreto, claro, mas como é que nós podemos garantir aos portugueses lá em casa que o sistema agora funciona bem e que situações destas não vão voltar a acontecer? Eu não sei, eu não posso garantir, não é? Mas com certeza que têm essas preocupações também. Claro, não é? Todos nós temos, mas vamos ver, têm que existir preocupações com a segurança do sistema a dois níveis. O nível externo, não é? E quanto a isso, a segurança é aquela que pode existir relativamente a qualquer programa ou plataforma informática. E vamos cibersegurança. Exatamente, e vamos ver se até entram no sistema informático do Pentágono, com toda a certeza, se quiserem, conseguirão entrar no sistema sítios. Portanto, essa é uma preocupação grave e depois existe a preocupação interna, não é? Que é, e aqui segundo o que me parece, é dito, ou o que também está em causa, será determinadas pessoas acederem a despachos a que não poderiam aceder. Ou seja, um funcionário, eu, por exemplo, não posso aceder a todos os processos do país. Eu tenho o meu acesso a sítios, mas apenas acedo aos meus processos, aos processos que sou titular. Não posso andar a ver todos os processos. Se o fizer, estou a usar abusivamente os poderes que tenho. O mesmo se passa com os seus funcionários. Eles podem, por um lado, aceder aos processos deles e apenas por motivos processuais, não podem aceder aos processos de outros colegas, muito menos para ver o que lá está e para retirar e passar essas informações.
As outras informações a que todos têm acesso, que sabe, por exemplo, a pesquisa nas bases de dados sobre o cartão de os elementos, moradas, o número de contribuinte, bases da Segurança Social. Existe um acesso genérico, mas, como é óbvio, esse acesso limita-se às questões processuais. Não se pode... Aliás, um dos acessos nesta acusação que Júlio Loureiro terá feito terá sido mesmo esse acesso genérico às bases das seguranças sociais, das moradas, cartão de cidadão e tudo relativamente a árbitros. Mas, sendo certo que qualquer funcionário ou qualquer magistrado pode aceder a essas informações. Não é porque quer ver os dados do vizinho ou da pessoa que encontrou no trânsito ou por aí fora. Pode fazê-lo no âmbito de um determinado processo. Aliás, a própria pesquisa importa que se coloque o número do processo para que isto fique registado. E, portanto, isto, voltando à pergunta, o que se passa aqui é que têm que existir precauções e cuidados especiais a 2 níveis. Um nível externo, que é mais difícil, parece-me a mim, de controlar, e a nível interno, portanto, através da utilização que é feita por cada um que acede a esses elementos. Nós sabemos que este processo, este caso, tem agora passos subsequentes, normais, vai depender de muitas decisões, e não querendo falar do caso em concreto, mas não nos podemos abstrair de que é um caso que envolve um dos maiores clubes portugueses, funcionários da Justiça com responsabilidade, não um juiz, mas com muita responsabilidade ainda assim. Tem um papel fundamental tem um papel, exatamente. No funcionamento da Justiça. É mais um caso em que futebol se junta com justiça, sabemos que há muitos desses casos, mas este poderá ser diferente, e em que aspecto? Diferente, como não... Poderá ter outra importância, outras consequências? Bom, este caso, e como eu acho até que já disse isso, este caso, afinal, se isto se vier a comprovar que aconteceu, é muito grave. Para mim, é um dos piores crimes que um funcionário judicial pode praticar. Tal como um magistrado judicial não pode praticar um crime pior do que, portanto, receber seja o que for ou deixar-se influenciar para preferir determinadas decisões. Portanto, isto é muito grave. Claro que abala a justiça, por um lado, não deixa de abalar, temos que o reconhecer. Por outro, não deixa de ser importante realçar que sempre que um caso destes surge, é bom sinal. Significa que o sistema está a funcionar. Ou seja, estamos a chegar a todo lado. Não é? Andréia, se me permite só, aqui uma questão. Passar a conversa para dizer aqui há uma questão, se for possível, só perguntar uma coisa à doutora Carla. Isto era tão fácil. Ou seja, o que é que nós tínhamos aqui? Alegadamente teríamos um funcionário que, sabendo quais são os magistrados que não acedem aos sítios, porque estão em funções, por exemplo, um dos casos a magistradas teria funções na PGR, basta criar 3 vezes, ou meter 3 vezes errado uma password, para que o sistema peça para gerar outra, e ele gerava outra. Hoje isto ainda é possível acontecer, porque a magistrada, neste caso, como não acedia aos sítios, não controla, não percebe. Pois, olha, É que isto é demasiado fácil. Contado assim, exato. Em termos informáticos, eu desconheço, não sei o que é que se passou. O que lhe posso dizer é, do ponto de vista do utilizador, portanto, quando eu acedo ao meu sítios, tinha uma determinada password. E após estes factos, ou pelo menos após o conhecimento deles, existiu uma alteração no sentido de reforçar... Mas foi iniciativa sua? Não. Foi, portanto, existiu um cuidado, recebemos instruções para reformular a palavra passe e com outros caracteres que não seriam... E nenhum conselho no sentido de mudem regularmente, estejam atentos eventualmente Temos que mudar com alguma regularidade o que não acontecia. Se é suficiente, se pode evitar estas situações. Desconheço, não lhe posso dizer porque não estou do outro lado, não sei. Voltando agora à conversa com a Tânia, e porque desde ontem estivemos aqui algumas horas em estúdio, entretanto hoje há o especial de 12 páginas no Correio da Manhã, já houve a reação de Luís Filipe Vieira ontem à noite. Pedia também um comentário, temos alguns minutos ainda, ao que Luís Filipe Vieira... Eu acho que esta reação acabou por ser uma reação onde ele pouco ou nada disse. Eu percebo que é uma reação institucional, disse que a Benfica SAD está inocente. Eu acho que é preciso realçar aqui 2 coisas desta reação. Primeiro, a ausência absoluta de ter falado em Paulo Gonçalves. Parece que Paulo Gonçalves esfumou, não é funcionário do Benfica, não existe no Benfica, nem ninguém conhece Paulo Gonçalves. Ou seja, foram 6 meses a proteger Paulo Gonçalves e de repente não há Paulo Gonçalves.
E depois eu acho que há sempre alguma arrogância perante a justiça. Eu acho, e já disse isto ontem aqui, eu acho que os clubes de futebol não estão habituados e durante muito tempo acharam que era impossível que o Ministério Público pudesse investigar efetivamente a justiça. Este processo, quando nasceu há 6 meses, Paulo Gonçalves foi mantido em funções e foi reforçada as funções exatamente por isso. Porque o Benfica olhou para isto como não pode haver coragem de constituir a Benfica SAD como arguida. Aliás, nós temos ouvido nas últimas 24 horas dizer que é impossível a aplicação da pena acessória. Porquê? Porque é um clube de futebol. Então, mudem a lei, tirem a pena acessória e digam assim, esta pena acessória pode existir com exceção dos 3 grandes. Porque ninguém vai estranhar uma pena acessória ao funcionário judicial, todos nós vamos pedi-la, que ele seja afastado de funções. Ninguém vai estranhar uma pena acessória a Paulo Gonçalves, que será suspenso naturalmente se for condenado entre 1 a 5 anos, como a lei prevê, mas toda a gente diz que é impossível uma pena acessória ao Benfica. Eu acho que é preciso que os clubes de futebol percebam que isto já não é como era antigamente. As coisas mudaram, o mundo mudou. E não há intocáveis. Nós tivemos um ex-primeiro-ministro investigado, acusado, tivemos o maior banqueiro do nosso país investigado em vários processos de crimes e o futebol não é exceção. E as penas acessórias estão na lei, foram ainda por cima a lei. Esta lei da corrupção desportiva foi alterada há 1 ano. É de 2007 as alterações, o diploma é recente. Ou então mudem e digam que para os 3 grandes é impossível haver penas acessórias. Agora, a pena acessória é uma pena graduada, está entre os 6 meses e os 3 anos. Obviamente há aqui uma questão de proporcionalidade. Diria eu que teríamos que ir para o menor, nunca para o mais elevado, para os 3 anos. Mas se efetivamente se demonstrarem crimes de corrupção, se efetivamente se demonstrarem em tribunal crimes de oferta indevida de vantagem, que permite esta pena acessória ao abrigo do diploma da corrupção desportiva, eu não percebo porque é que se continua a achar que isto não é possível. Relativamente a Luís... Mas quem é que acha isso? Os adeptos acham isso? Eu acho que é os adeptos e os próprios dirigentes dos clubes. O Luís Filipe Vieira ontem faz uma declaração de 3 minutos e meio, onde diz não há, Benfica SAD não tem nada a ver com isto, estamos inocentes. Confia na SAD. E fechamos, é uma declaração naturalmente sem perguntas, não há perguntas, vamos provar, vamos tirar a SAD disto e continua na cabeça dos dirigentes de todos os clubes de futebol que é impossível e depois mistura-se o que não é misturável. Por exemplo, volta-se a falar do apitorado, porque há 10 anos o apitorado... Há 10 anos a lei de corrupção não era esta atual, não havia sequer corrupção desportiva, o mundo mudou. É preciso que os clubes de futebol percebam que isto pode mesmo acontecer. Tânia, muito obrigada pela presença neste CM Jornal. Carla Oliveira, peço desculpa também, muito obrigada pela presença neste CM Jornal.